Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e nessa aula eu vou resolver um exercício que envolve lei dos cossenos e caiu na Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo, tá? Nesse exercício, apesar de nós usarmos a lei dos cossenos, ele pede lá quanto vale seno alfa. Beleza, pessoal? Então acompanha aí e vamos tentar descobrir quanto vale seno do ângulo alfa. Acompanhe essa aula. Pessoal, começando a resolver esse exercício então da Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo, veja que ele deu uma circunferência, ele deu um triângulo aqui nessa circunferência, com um raio que ele batizou de R, o outro raio R, o outro lado do triângulo 3R sobre 2 e um ângulo alfa. Lá no vestibular ele perguntou assim, quanto é seno alfa? Mas veja que esse exercício aqui envolve a lei do cosseno, que eu já deixei escrito aqui para você. Vamos ver como é que a gente resolve esse exercício. Ó, aplicando a lei do cosseno nesse triângulo, nós temos o lado oposto ao ângulo alfa, que é 3R sobre 2. Então, no lugar do A, eu vou colocar 3R sobre 2. Lógico que isso aí é ao quadrado. Igual a B quadrado, que vai ser um R, e o C quadrado aqui, que vai ser outro R. Então, vai ficar R ao quadrado mais R ao quadrado menos 2 vezes R, certo? Vezes o cosseno do ângulo alfa que nós não temos. Tudo bem até aí? Agora aqui vai ficar assim, ó, 3 ao quadrado 9, R ao quadrado R quadrado, 2 ao quadrado 4. Então isso aqui vai ficar 9R ao quadrado sobre 4. Igual, aí aqui, ó, R ao quadrado mais R ao quadrado. Então, nós temos 2R ao quadrado. Menos 2R vezes R, 2R ao quadrado, cosseno do ângulo alfa. Tudo bem? Pessoal, agora eu vou passar esse carinha aqui, ó, 2R ao quadrado para o outro lado. E ele vai para lá negativo. Com isso, nós vamos ter aqui, ó, 9R ao quadrado sobre 4 menos 2R ao quadrado igual, aí aqui ficou menos 2R ao quadrado cosseno do ângulo alfa. Tudo bem até aí? Agora aqui, ó, eu tenho que fazer essa subtração de frações. Só que veja que essa aqui tem um denominador, que é o 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 2 em cima e embaixo por 4. Tudo bem? Olha o que eu vou fazer, você vai entender. Continuando aqui em cima, ó, vai ficar, ó, 9R ao quadrado sobre 4 menos... Aqui eu tenho que fazer aparecer uma fração com o denominador 4. Então eu multiplico aqui em cima por 4, vai dar 8R ao quadrado. E como eu multipliquei em cima por 4, eu multiplico embaixo por 4. É como se fosse 4 vezes 1, aí dá 4. Veja que agora eu consigo fazer essa subtração tranquilamente. Isso aí igual, aí continuando aqui, menos 2R ao quadrado cosseno alfa. Tudo bem, pessoal? Até aí tranquilo, né? Agora aqui, ó, 9R quadrado menos 8R quadrado vai sobrar apenas R quadrado. R quadrado sobre 4, tá? Então vamos colocar aqui. 9R ao quadrado menos 8R ao quadrado sobra 1R ao quadrado. Isso aí igual a menos 2R ao quadrado cosseno do ângulo alfa. Beleza, pessoal? Veja que eu tenho R ao quadrado aqui e tenho R ao quadrado do outro lado. Esses R's vão se cancelar. Tudo bem? Com isso, sobrou assim, ó, já vou escrever de uma forma um pouco diferente. Sobrou que menos 2 cosseno alfa é igual a 1/4. Tudo bem? Agora, gente, eu vou multiplicar por menos 1. Com isso vai ficar que 2 cosseno alfa é igual a menos 1/4. E esse 2 que está multiplicando o cosseno de alfa vai passar para o outro lado
Dividindo, é só multiplicar cruzado aqui, ó, 2 vezes o 4. Então eu descobri que o cosseno do ângulo alfa é igual a menos 1 sobre 8. Beleza, pessoal? Vou destacar isso aqui, que foi o que eu encontrei agora, ó. Eu encontrei esse carinha bonitinho aqui, que o cosseno do ângulo alfa, ficou feia essa linha, né? Vale menos 1 sobre 8. Só que veja, o exercício lá do vestibular não quer saber quanto vale o cosseno do ângulo alfa, ele quer saber quanto vale o seno do ângulo alfa. E aí você tem que lembrar da relação fundamental da trigonometria, que eu vou escrever de verde aqui, ó, relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado do ângulo alfa mais cosseno ao quadrado do ângulo alfa é igual a 1. Então essa relação aqui é muito importante para você resolver esse exercício. Veja que agora eu tenho o valor do cosseno de alfa que eu vou substituir aqui e vai sobrar apenas seno ao quadrado alfa. Tranquilo? E aí eu vou isolar e vou conseguir resolver o exercício. Então vamos lá, ó, aqui vai ficar assim, ó, seno ao quadrado do ângulo alfa mais, no lugar do cosseno, ó, só o cosseno, tá? O cosseno vale menos 1 sobre 8. Então tem que ser elevado ao quadrado, tá? Então eu tenho que fazer menos 1 sobre 8 elevado ao quadrado. Então aqui vai ficar menos 1 sobre 8 elevado ao quadrado, tudo isso igual a 1. Tudo bem, pessoal? Agora eu vou tentar achar espaço aqui, ó, para a gente continuar resolvendo exercício. Vamos liberar espaço ali, ó. Então eu tenho aqui, ó, que seno ao quadrado do ângulo alfa mais menos 1/8 ao quadrado igual a 1. Eu vou resolver isso aqui. Vou continuar aqui com seno ao quadrado do ângulo alfa mais, aí aqui, menos elevado ao quadrado é mais, 1 ao quadrado é 1, 8 ao quadrado é 64. 1 sobre 64 igual a 1. Tudo bem? Vou passar esse 1 sobre 64 para o outro lado. Então eu vou ter que seno ao quadrado do ângulo alfa é igual a 1 menos 1 sobre 64. Tudo bem, pessoal? Agora, ó, aqui eu tenho uma subtração de frações novamente. O que eu vou precisar fazer? Escrever essas frações com o mesmo denominadores. Então aqui vai ficar assim, ó, seno ao quadrado do ângulo alfa é igual, multiplico 1 por 64, multiplico o número aqui embaixo que não aparece, que seria o 1 por 64, né? Por quê? 64 dividido por 64 dá 1, menos 1 sobre 64. Tudo bem? Vamos lá de novo, vamos precisar de mais espaço ainda, né? Continuando aqui então, ó, eu tenho que seno ao quadrado do ângulo alfa é igual. Vou repetir o denominador, que é 64. E aí? 64 menos 1, 63. Beleza? Vou passar o 2, pessoal, em forma de raiz para o outro lado, tá? O 2 vai passar em forma de raiz. Então aqui eu tenho que seno do ângulo alfa é igual a mais ou menos, lembra, quando você passa em forma de raiz, vai o sinal de mais e o sinal de menos, tá? Mais ou menos a raiz quadrada grande de 63 sobre 64. E agora, pessoal, eu já vou fatorar o 63 para tirar da raiz e já vou calcular a raiz de 64. Você lembra, sabe que 63, quando você fatora, dá para dividir por 3, que vai dar 21. Dá para dividir por 3, que vai dar 7. Por 7, que vai dar 1. Então, isso aqui nada mais é que 3 ao quadrado vezes 7. Tudo bem? Continuando aqui em cima, então, pessoal, ó, eu tenho que seno do ângulo alfa é igual a mais ou menos, aí o risquinho da fração. A raiz quadrada de 63, nós fatoramos aqui. O 3 tem expoente, paga sair da raiz. O 7 fica preso.
Tudo bem? O 64, qual é a raiz quadrada de 64? A raiz quadrada de 64 é 8. Pessoal, para finalizar o exercício agora, eu preciso saber se é positivo ou negativo. E você lembra que o nosso cosseno deu negativo, tudo bem? Então vamos determinar se é positivo ou negativo. Lembrando que o nosso cosseno aqui, ó, ele é negativo. Aí lá, gente, ó, no ciclo trigonométrico, nós temos a seguinte situação, tá? Se eu pensar no cosseno, o cosseno ele é positivo, positivo, negativo, negativo. Tudo bem? Se eu pensar no seno, o seno é positivo, positivo, negativo e negativo. Só que se você olhar esse ângulo aqui da nossa circunferência, esse ângulo não é maior que 60 graus. Não é. E o cosseno dele deu negativo. Então, o cosseno dele deu aqui, ó, negativo. Em algum lugar aqui que é negativo o cosseno. Só que se o cosseno é negativo, o seno é positivo, tá? Então, finalizamos aqui com a resposta em verde, que o seno do ângulo alfa nada mais é do que 3 raiz de 7 sobre 8. Então veja, pessoal, esse é um exercício que envolve a lei dos cossenos, que caiu lá na Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo e não é tão fácil de resolver. Tem uns truquezinhos ali, mas com um pouquinho de técnica e paciência sai. Beleza, pessoal? Então se você quer acompanhar esse tipo de aula, não esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e ativar o sininho aí para receber os vídeos. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!